Fala galera, tudo bom com vocês? Eu deixei aqui para a gente começar a conversar. Nós vamos começar a falar especificamente sobre as pilhas agora, né? Então aqui eu tenho uma pilha. A gente sabe que a pilha ela vai ter os dois polos dela. No caso da pilha eu tenho aqui o polo positivo. Eu tenho aqui do outro lado dela o polo negativo, tá? Então uma pilha convencional, uma pilha do tipo D, tá aqui, tá? Essa pilha aqui vai gerar uma voltagem de 1,5 volt. Você não vai conseguir as la pilha, ok? Rayovac. Então, eu vou passar para vocês agora, como é o nosso primeiro encontro sobre pilha, eu vou falar sobre características básicas de comuns a todas as pilhas. Nós vamos mais tarde depois pegar uma pilha dessa, vamos abrir uma pilha dessa comum, uma pilha dessa seca que a gente fala, né? Então, a gente vai abrir essa pilha, vai comentar sobre os componentes internos dela, da sua composição. Mas o que eu vou falar para vocês agora são os princípios básicos que vão reger, que vão orientar vocês quando o assunto for pilha ou bateria. Então, a gente vai começar agora os princípios básicos sobre pilhas, ok? Galera, olha só. Então, quando você for pegar uma pilha, independentemente da pilha que você for trabalhar, você vai lembrar desses três macetes que estão aqui. Esses primeiros dois aqui, opa e re, eu havia passado para vocês então o que? Re, tá? Então, esse primeiro macete, opa e re, a gente já havia visto o que significava. O que significa opa? Opa significa que o elemento que sofre oxidação, ele o faz porque ele perde elétrons, e eu percebo isso numa reação porque ele aumenta o NOx. Fechou? Então o opa significa o quê? Quem sofre oxidação perde elétrons e aumenta o NOx. O processo de oxidação ele é simultâneo e concomitante, ou seja, ao mesmo tempo, que o processo de redução. Então, quem sofre redução é porque, na verdade, recebe elétrons, e aí o que a gente percebe é que o elemento reduz o NOx. Fechou? Então, você vai fazer uma prótese. Você vai fazer uma prova e você vê pelo enunciado que essa prova é uma prova que fala sobre pilhas ou baterias ou sobre eletrólise também. Tá? É uma prova de eletroquímica. Você vai no cantinho da prova e você já escreve assim, ó, opa, e você escreve re. O opa significa o quê? Quem sofre oxidação perde elétrons, e eu percebo isso porque aumenta o NOx. Do lado contrário, quem sofre redução recebe elétrons e reduz o NOx. E aí para a pilha agora você vai acrescentar um macetezinho que é o CRAL. CRAL. Então CRAL, opa e re. O que é o CRAL? O C do CRAL é o polo da pilha, o eletrodo conhecido como cátodo. E o cátodo corresponde ao polo positivo. É só você lembrar de cátion. Cátion é o íon positivo. Então, cátodo vai ser o polo positivo da pilha. Nesse polo, que é o polo positivo, que é o cátodo, vai acontecer
a redução. Ali, deixa eu ajeitar aqui. Nesse polo vai acontecer a redução, ou seja, nesse polo da pilha, nesse eletrodo, é onde vai acontecer o recebimento de elétrons e a espécie química vai reduzir o NOx. O outro polo da pilha vai ser o ânodo. E, consequentemente, ânodo é o polo que sofre oxidação. E se o cátodo era o polo negativo, o ânodo vai ser o polo negativo. Lembra que ânodo eu tenho associação com a palavra ânion. Fechou? Então eu vou deixar aqui para vocês assim, vocês vão fazer algum exercício sobre pilha. Você vai lá e escreve CRAO. Cátodo positivo, ânodo negativo. Cátodo é o polo que sofre redução e ânodo é o polo que sofre oxidação. O que é que significa oxidação? Significa perder elétrons e aumentar o NOx. O que é que significa redução? Significa receber elétrons e reduzir o NOx. Então esses 3 macetes são os macetes fundamentais para a gente começar a resolver exercícios sobre pilhas e baterias, ok? Galera, aqui eu fui imprimir, deu uma fraquejadinha na tinta, mas não tem problema. Isso aqui está na apostila de vocês vão localizar na apostila e vocês vão preencher as lacunas. É um exercício teórico sobre pilha e bateria. Então, o que eu havia dito para vocês? É um exercício de pilha e bateria, então eu já escrevo o quê? CRAO. Cátodo sofre redução, ânodo sofre oxidação. Cátodo é o polo positivo, ânodo é o polo negativo. O que é oxidação, Ademir? Opa! Oxidação significa perder elétrons e aumentar o NOx. O que significa redução? Redução significa receber elétrons e reduzir o NOx. Vamos lá, primeira alternativa. A pilha é constituído por um processo de oxidação. Escolha a palavrinha que preenche ali, espontâneo ou não espontâneo. Pessoal, a pilha ela produz corrente elétrica, né? Então, olha só. Qual é a definição de uma pilha? O que é uma pilha? A pilha é um dispositivo que, a partir de uma reação de oxirredução, produz corrente elétrica. A pilha, pessoal, ela é um processo que ele é espontâneo, ele é automático. Você conecta ela no dispositivo, ela já começa a produzir o quê? A corrente elétrica. Então, você vai preencher aqui com a palavra espontâneo. Então, relê comigo aqui, pilha é constituída por um processo de oxirredução espontâneo. Segunda alternativa. Em uma célula eletroquímica, o processo de oxidação ocorre no... Onde é que ocorre a oxidação? A oxidação ela vai acontecer no ânodo. CRAO. Ânodo sofre oxidação, enquanto a redução ocorre no cátodo. CRAO. Cátodo sofre redução e ânodo sofre oxidação. Próxima. Na oxidação ocorre a perda ou o ganho de elétrons. Opa! Quem oxida faz o quê? Quem oxida perde elétrons. E na redução há, consequentemente e obviamente, o ganho de elétrons. Redução recebe. Oxidação perde. Os elétrons fluem pelo circuito. Vamos ver depois na pilha. Isso aqui eu vou antecipar para vocês um pouquinho. Eu vou colocar aqui em cima, tá? Eu já comentei com vocês naquela aula sobre os tipos de pilhas básicos. Vocês devem lembrar que vocês viram... Opa, desculpa. Deu uma bagunçada aqui no tripé. Vocês viram a pilha de Daniel. Ela tinha um circuito externo, tá?
era por aquele circuito externo que fluíam os elétrons. Então, os elétrons fluem pelo circuito externo, do cátodo para o ânodo ou do ânodo para o cátodo? Pessoal, os elétrons vão sair de quem perde para quem ganha, certo? Os elétrons vão fluir de quem está perdendo, e quem está perdendo é o ânodo, porque é quem sofre oxidação, para o cátodo, que é quem sofre redução. Em uma célula galvânica, que é o eletrodo na qual está acontecendo a redução ou oxidação, o cátodo é representado como eletrodo. Pessoal, o cátodo, Admir, cátodo me lembra cátion, então ele é o eletrodo positivo. E o ânodo, que me lembra ânion, vai ser o eletrodo negativo. E a principal função da ponte salina é manter o equilíbrio entre as cargas, como ela é da solução, entre as cargas iônicas. Ô Ademir, eu não entendi isso aqui ainda porque tu não falasse pra gente. Pessoal, lembra como é que era a pilha de Daniel? Eu tinha uma cuba, eu tinha uma outra cuba. Essas duas cubas com soluções, elas eram conectadas por uma ponte salina. E aqui eu botava uma placa metálica que ia sofrer oxidação. E aqui eu colocava uma placa metálica que ia sofrer redução. E essas placas metálicas eram conectadas por um fio externo. Então, nesse circuito externo, os elétrons fluíam de quem oxida para quem reduz. E nessa ponte salina eu fazia o equilíbrio entre as cargas iônicas das soluções. Essa aqui é a pilha que mais cai em vestibular, é a pilha de Daniel, que nós vamos comentar na próxima aula. Fechou? Então, isso aqui é para vocês relembrarem que esse macetezinho de cátodo reduz e ânodo oxida, o PRRE, é o princípio básico que a gente vai usar na resolução de pilhas e baterias. Um grande abraço para vocês. A Rayovac lhes diz adeus. Até a próxima videoaula, professor Ademir.